Edivaldo. E convido os senhores vereadores a assistência para rezar o Pai Nosso. Fez as três? Nesse momento eu estou suspendendo a sessão e queria uma reunião com todos os vereadores presentes aqui na sala atrás do plenário.
Declaro aberta a sessão com a presença do vereador Marcelinho Pereira, Raquel Tavares, Edivaldo, Rogério dos Peixoto, Roberto da Farmácia, Derivan, Valdinho, Macaxeira, Fagner Matias, João Lucas e Billy Marques. E coloco em votação o... Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência colocasse em votação para o plenário, uma vez que já está em apreciação, a retirada do requerimento 01/2018, por conta do nosso regimento, que já estava na mesa o encaminhamento do Executivo com o número de protocolo anterior ao que eu apresentei. E como não chegou na mesa para ser lida semana passada, mas o nosso regimento diz, no artigo 119, que é para ser lido e para ser apreciado o que deu entrada primeiro. Então, o protocolo tinha sido antecipado do Executivo, inclusive também nele pede a urgência. Então, eu peço que coloque em votação a retirada. Eu, como autor, mas como já está em andamento, preciso da maioria dos votos do requerimento 01/2018 que eu apresentei a semana passada. Requerimento em votação. O que está no encaminhamento está um pedido de urgência do projeto. Em votação. Antes de eu encaminhar aqui a emenda de notificação das emendas pelo vereador Fagner Matias, vamos colocar em votação o requerimento do prefeito, onde coloca esse processo em urgência. Esse projeto em urgência. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado. Agora eu passo para o relator de ata, para ele que leia aqui algumas modificações de redação, conforme se encontra aqui na minha mesa. Senhor presidente, conforme acordado com os vereadores, eu solicito que o redator descarte as emendas 244 e 242. Vereador Fagner Matias, são duas, né? Isso, para descartar. 244 e 242. É. 244 e 242. Número de protocolo é a... 244 e 242. Projeto 016/2018 em discussão. Artigo 1º. Fica instituído no município de Penedo o programa Valorização do Mérito
no âmbito Senhor das presidente. escolas de ensino fundamental regular da Rede Pública Municipal de Ensino de Penedo. Senhor presidente, eu tenho emendas a apresentar, como Vossa Excelência já bem colocou. Primeiro, a emenda, ela é só corrigindo a redação do artigo 4º, do inciso 1 e 2, corrigindo, porque não via no projeto inicial a referida numeração da linha e dos incisos, que é a emenda protocolada por 239. Essa é a primeira emenda do artigo 4º. A segunda emenda, senhor presidente, ela diz respeito ao artigo 5º, onde o que foi propagado pelo município era que iam bonificar todas as escolas, mas que pelo texto que foi trazido para cá, o artigo 5º só bonificava mais uma escola, aquela que mais avançasse no IDEB, aquela escola que mais conseguisse avançar na sua nota do IDEB, com relação às metas estabelecidas pelo MEC. E eu corrigi a redação do artigo 5º, onde no projeto original constava 50%, mas a intenção do governo era bonificar em 30%. Então, eu corrigi dos 50% para os 30%, e eu também acrescentei as escolas que aumentaram a nota, não só as que atingiram a meta, mas aquelas que aumentaram a nota também para serem bonificadas com o valor de 20% do salário base. E reordenei a estrutura do artigo porque não estava de acordo com as normas legislativas. Essa é a 240. A 241 é com relação previa na lei, no projeto original, o recurso da decisão da premiação, só que ela previa depois de homologação, em um prazo de 30 dias. Então, eu trouxe o pedido de recurso com base na divulgação do resultado, com 15 dias, para que se recorra, e o recurso será interposto perante o Conselho Municipal de Educação de Penedo. Essa foi outra, correção que a gente fez no artigo 9º. E por fim, senhor presidente, o artigo 4º, é a última emenda, e aí em comum acordo com os vereadores, a gente, no artigo 4º, previa que a bonificação viria da conta 60, da conta 40 e de demais recursos legais que o município, porventura, tivesse. A gente entende que a conta 60 é o mínimo que teria que servir para todos os servidores do magistério. Então, os servidores do EJA não estariam inclusos nessa premiação, porque eles não têm índice avaliado. Os professores das creches, eles também não têm, não participam da avaliação do MEC, por isso eles também não estariam participando dessa bonificação. Então, mais do que justo que a gente tirasse a possibilidade dessa bonificação sair da conta 60. Então, nesse artigo 4º, a gente traz que a bonificação saia da conta 40 e dos recursos próprios do município. As outras emendas eram nesse sentido, mas de tirar o Fundeb dessa bonificação, mas como a gente não teria voto para passar, a gente conseguiu voto para passar essa daqui, de 60% ser ressalvado, resguardado para o magistério e 40% ser utilizado para bonificar mais os recursos próprios do município. Então eram essas as emendas. E por fim, senhor presidente, só para deixar claro que o meu objetivo em analisar o projeto era justamente encontrar inconsistência, encontrar falhas, tentar melhorar o texto da lei, que é a nossa função legislativa, é justamente essa. Eu, como advogado, como bacharel em Direito, eu tenho um dever, além de como legislador, entender da formatação como é feita a lei e intervir nesses casos. Então, o vereador não é contra
em absoluto o projeto de lei que bonifique o servidor, mas essa casa tem sempre que discutir esses projetos, tentar melhorar, como foi o caso em que o município mandou achando que estava bonificando todas as escolas, mas ele só bonificava uma. E a gente corrigiu isso, possibilitando que o próprio município pudesse, assim, beneficiar muito mais servidores com essa emenda que a gente fez. Então, todas as minhas intervenções serão pautadas e voltadas para a melhoria dos projetos de lei, vai ser pautado na fiscalização das ações do Executivo, e eu não vou me furtar em nenhum momento de cumprir as minhas funções constitucionais, porque aqui eu estou para isso. Na sessão anterior, quando eu saí dessa casa, me perguntaram se eu não tinha receio do desgaste que teria com o servidor. Eu não tenho receio porque eu estou só fazendo a minha função aqui, eu estou fazendo o meu papel. Meu papel é discutir as leis, analisar, corrigir os erros, como foram feitos em tantos outros projetos, que Vossa Excelência mesmo me acompanhou naquele projeto do ISS, que a gente foi no Tributos, a gente foi na Procuradoria, a gente viu que tinha erros e corrigiu esses erros. Esse é o nosso papel. E não tão somente votar porque tem que votar, porque o prefeito mandou um... Fagner Matias. Emenda modificativa 04/2018 ao projeto 16/2018. O vereador subscrevente, no confluxo no que dispõe suas prerrogativas constitucionais, vem apresentar a presente propositura de emenda modificativa ao projeto 16/2018, que institui o programa de valorização do mérito no âmbito das escolas de ensino fundamental regular da Rede Pública Municipal de Ensino de Penedo de Alagoas, conforme discriminação abaixo. Emenda modificativa, artigo 4º. O programa terá como parâmetro o salário base do servidor, sendo o valor da bonificação variável, condicionado às metas previstas pelo IDEB Nacional Público a cada 2 anos e nos índices atingidos pela Rede Municipal de Ensino de Penedo, de acordo com dotação orçamentária prevista pela Lei de Criação do Fundeb, ressalvado os 60% referentes ao magistério, sendo utilizado dos 40% e dos recursos próprios do município, distribuído da seguinte forma: Sala das Sessões Sabino Romaria da Câmara Municipal de Penedo, em 14 de novembro de 2018. Fagner Matias dos Santos, vereador. Votação. Em votação, a emenda 04/2018, caso venha a ser aprovado, ficará no artigo 04. Senhor presidente, as emendas têm que passar pela Comissão de Justiça, todas elas. Senhor presidente, é importante que a gente fizesse no bojo todas as emendas, encaminhasse as comissões, junto com o projeto, já viesse das comissões. Dispense a leitura das emendas, senhor presidente, e encaminhe todas as emendas para a Comissão de Constituição e Justiça. Dá o parecer verbal. Dá o parecer verbal. Então, encaminham para a Comissão de Justiça para um parecer verbal. Senhor presidente, como já foi conversado com todos os vereadores em reunião, todos estão cientes das emendas, a Comissão de Justiça é favorável a todas as emendas que foi apresentada pelo vereador Fagner. Quero, como relator da Comissão de Finanças, senhor presidente, em comunhão com a Comissão de Justiça, dizer que nós também já analisamos, já ouvimos o relato das emendas e estamos de comum acordo que elas, em não afetando o erário municipal, as previsões orçamentárias do Executivo, elas sejam colocadas no plenário para apreciação e possível aprovação. Somos de acordo. Em aprovação, a emenda 04 ao relatório das comissões de Justiça e Finanças. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. No aprovado. Pedir à secretaria, senhor presidente, para posterior já redigir o texto da lei já com as emendas, e aí Vossa Excelência já coloca em votação as emendas e, na sequência,
Anexando as emendas ao projeto, aprovar o projeto. Continue. Tem. As outras. Não, as outras emendas vai ser lido, não? O quarto. Senhor presidente, o senhor pode colocar em votação todas as emendas na primeira discussão do projeto. Em discussão, primeira votação. Em votação. Inciso 1º. Fica expressamente excluído do abono os profissionais que estão deslocados de suas funções, tanto no magistério quanto dos profissionais da educação que estiverem exercendo função de confiança ou comissão fora da rede municipal de ensino. Inciso 2º. A bonificação será concedida exclusivamente aos profissionais lotados nas escolas mais bem avaliadas no ano da avaliação, vinculadas à Secretaria Municipal de Educação em exercício na rede municipal de ensino. Esse é o artigo 2º, senhor presidente. Em discussão. Em aprovação. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado. Artigo 3º. O programa de que trata esta lei terá como finalidade incentivar e fomentar o desenvolvimento de ensino fundamental com o objetivo de que a rede de ensino atinja patamares progressivos e ascendentes no resultado da avaliação dos alunos, na melhora da qualidade da educação básica local, valorizando os profissionais da rede de ensino e estimulando a busca pela melhoria contínua do desempenho dos alunos e da gestão das unidades escolares. Artigo 3º. Em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado. Artigo 4º. O programa terá como parâmetro o salário base do servidor, sendo o valor da bonificação variável condicionado às metas previstas pelo IDEB Nacional Público a cada 2 anos e nos índices atingidos pela Rede Municipal de Ensino de Penedo, de acordo com a dotação orçamentária prevista pela Lei de Criação do Fundeb, sendo destinado 60% dos recursos para o magistério e 40% aos demais profissionais da educação, Senhor presidente, com outros recursos legais. É justamente o artigo qual foi, a emenda foi aprovada. A leitura foi feita do projeto. Era isso que eu ia relatar para todo o plenário, né? Que a sua emenda 04/2018... Já foi aprovada, eu solicitei que... DEB, proposta pelo MEC, com 30% do valor do salário base para todos os funcionários lotados. 2. Conseguir aumentar a nota do IDEB com relação à nota da avaliação anterior, com 20% do valor do salário base para todos os funcionários lotados. Inciso 1º. O valor da premiação não será cumulativo caso a escola se enquadre em mais de um dos parâmetros apresentados. Receberá a premiação de maior valor. Inciso 2º. O servidor que não concluiu o ano de trabalho na escola do período avaliado terá bonificação calculada proporcional ao período em que esteve lotado, considerando o período mínimo de 2 meses. Inciso 3º. A tabela a ser verificada para cálculo será dividida em ensino fundamental regular, anos iniciais 1º ao 5º, e ensino fundamental regular, anos finais 6º ao 9º, fornecida pelo Ministério da Educação, anexo único. Sala das Sessões Sabino Romário, Câmara Municipal de Penedo, em 14 de novembro de 2018. O artigo 5 também já foi aprovado com a emenda 04/2018 do vereador Fagner Matias. Não precisamos mais colocar em votação. Vou lembrar. No 5º eu já li, né?
Aí eu vou ler o sexto agora. Artigo 6º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a expedir decretos e os demais atos necessários pela plena execução da presente lei. Artigo 7º. Artigo 6º, senhor presidente. Artigo 6º em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado. Artigo 7º. O chefe do Poder Executivo Municipal e o secretário municipal de Educação poderão baixar normatizações, constituir comissões de grupos de trabalho com finalidade de alcançar os objetivos propostos pela Educação Municipal. Artigo 7º. Artigo 7º em discussão. Em aprovação. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado. Artigo 8º. A bonificação de que trata esta lei constituirá prestação pecuniária eventual desvinculada da remuneração do profissional que perceberá de acordo com o cumprimento dos indicadores de qualidade. Inciso 1º. A bonificação não integrará nem se incorporará aos vencimentos, subsídios ou outra forma de remuneração para nenhum efeito, nem mesmo para efeito de cálculo de aposentadoria, e não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária ou benefício. Inciso 2º. A bonificação será pessoal sendo paga uma vez, mesmo quando o profissional possui mais de uma matrícula, nesse caso, na matrícula mais antiga. Inciso 3º. A bonificação será paga em uma parcela de acordo com a disponibilidade orçamentária, conforme estabelecido no artigo 4º desta lei. Inciso 4º. A bonificação será suprimida automaticamente, sem que o beneficiário possa alegar vantagem de direito pessoal ou incorporação de qualquer título, se por qualquer razão deixar de existir um motivo único e excepcional de sua concessão e créditos para pagamento. Esse é o artigo 8º, senhor presidente. Artigo 8º em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado. No artigo 9º entra a emenda modificativa e aditiva. Artigo 9º. Todos os profissionais referidos no inciso 1º do artigo 2º desta lei poderão recorrer do resultado preliminar da premiação de que trata esta lei, no prazo máximo de 15 dias a contar da data de sua divulgação. Parágrafo único. O recurso será interposto perante o Conselho Municipal de Educação. Artigo 9º, senhor presidente. Artigo 9º em discussão. Artigo 9º em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado. Artigo 10º. As despesas decorrentes desta lei serão custeadas de acordo com dotação orçamentária específica. Artigo 10º. Artigo 10º em discussão. Em aprovação. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado. Artigo 11º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Peneda de Alagoas, em 25 de outubro de 2018. Márcio Beltrão Siqueira, Prefeito Municipal. Artigo 10º em discussão. 11º em discussão. Em aprovação. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado. Está aprovado em primeira discussão. Encerro o projeto 016 de 2018 e dou por encerrada a sessão e 2 minutos. Declaro a sessão aberta com a presença dos vereadores Macaxeira, Belimarque, Marcelinho Pereira, Fagner Matias, Edivaldo, Rogério dos Peixoto, Roberto da Farmácia, Raquel Tavares, Valdinho, João Lucas e Derivan. E coloco na segunda o projeto 016 de 2018 em segunda votação. Senhor presidente, em nome, creio que de toda a bancada de vereadores desta casa, eu peço a dispensa da leitura dos artigos para que seja somente lida a ementa do projeto para segunda discussão, assim como na terceira também estou pedindo já anuência para adiantarmos a votação.
O projeto de lei 016/2018 institui o programa de valorização do mérito no âmbito das escolas de ensino fundamental regular da rede pública municipal de ensino de Penedo, Alagoas, na forma que especifica. Votação. Em discussão, todo o projeto na segunda votação. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado. Dou por encerrado essa sessão, intervalo de 2 minutos. Declaro a sessão aberta com a presença dos vereadores Macaxeira.